Boa tarde, meu nome é Sara. Vou apresentar hoje um artigo que é sobre a sala de parto neonatal de amanhã, as tecnologias emergentes e futuras. Sou residente do segundo ano de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e faço estágio atualmente aqui na neonatologia. O artigo foi esse, é um artigo de 2022. De forma introdutória, falando sobre esse assunto, a assistência na sala de parto durante os primeiros minutos de vida impacta grandemente nos resultados neonatais a curto e a longo prazo, e as tecnologias têm um papel crítico na sala de parto. Mas existem muitos desafios para o desenvolvimento das tecnologias nesse cenário. Algumas delas, a portabilidade do equipamento, a evidência de um claro benefício, treinamento da equipe para usar esse tipo de tecnologia em um ambiente que é um ambiente de alta pressão. Além disso, a sala de parto é um cenário muito único, porque a gente tem situações onde os pulmões estão cheios de líquidos, uma pele úmida e a gente tem diferenças de peso que às vezes chegam de 10 vezes. Então, você pode ter um recém-nascido, por exemplo, de 500 gramas e um de 5 quilos. Então, isso consiste em uma dificuldade para as tecnologias e um sistema cardiorrespiratório em transição. Então, as tecnologias têm que ser desenvolvidas pensando nesse contexto. Um histórico sobre a importância da tecnologia, o artigo cita esse instituto, esse comitê de ressuscitação, que a cada 5 anos lança diretrizes em relação a orientações mesmo da sala de parto. E nos últimos 20 anos, eles citam nessa tabela várias introduções de tecnologia, de avanços de estudos, que resultaram em uma melhora da morbidade e da mortalidade neonatal, principalmente quando a gente fala dos bebês prematuros. Alguns exemplos, então, controle de temperatura, clampeamento tardio de cordão, uso de monitorização, foram as principais mudanças relacionadas à tecnologia nesses últimos anos. Essa revisão, esse trabalho, então, foi uma revisão de vários artigos, e estudando vários artigos desses, eles trazem um resumo das principais tecnologias que estão surgindo na sala de parto. E, além disso, ele também realizou uma pesquisa de opinião com alguns líderes na Europa, líderes em cuidados na sala de parto, para avaliar quais dessas tecnologias eles consideravam úteis e importantes. Em relação às opiniões, então foram entrevistados 60 pessoas, 82% eram da Europa e médicos de nível sênior. Os avanços nos últimos 5, 10 anos em relação às outras áreas da medicina, quando eles eram perguntados sobre isso, 37% sentiu que aumentou proporcionalmente ou significativamente. E apenas 9% sentiram que o financiamento para as tecnologias na sala de parto foram boas ou excelentes, e 65% disse que foi mal financiado. Então, o artigo traz um questionamento de que talvez a falta de avanço nas tecnologias de sala de parto seja reflexo desse nível de financiamento investido nesse nicho, até porque a gente tem um número de pacientes que geralmente é reduzido, de bebês que precisam de assistência. Então, talvez essa seja uma dificuldade. Entrando agora especificamente nas tecnologias emergentes e futuras. Primeiro, eles trazem o monitoramento da função respiratória. Hoje, a ventilação com pressão positiva, da forma que é feita, a gente gera volumes correntes desconhecidos e muito variáveis. E, além disso, a gente tem uma dificuldade, especialmente nos prematuros, que é avaliar a expansão da parede torácica. Quais são as consequências de eu ter um volume corrente desconhecido ou variável? Eu ativo cascatas inflamatórias, eu posso predispor displasia broncopulmonar e eu tenho mais taxas de hemorragia intraventricular graves. Então, eles sugerem que se a gente tiver um sistema objetivo de feedback ao vivo desse volume corrente, isso poderia melhorar os resultados. Então, seria um dispositivo que me mostraria o volume corrente, formas de onda de pressão, fluxo de gás, que identificaria quando a pressão precisa ser titulada, se a vedação da máscara está adequada, se há obstrução, e isso provavelmente melhoraria os resultados. E aí ele traz os estudos que separadamente avaliaram isso. Então, esse primeiro estudo aqui, eu não sei pronunciar, ele falou que traz um impacto positivo na qualidade da ventilação, quando esse monitoramento da função respiratória acontecia. Esse segundo estudo mostrou que não houve diferença a longo prazo, quando ele avaliava o uso de surfactante e a necessidade de intubação. E um terceiro estudo, que foi um controle randomizado, que teve como sigla monitor, comparou pessoas que ambos grupos usavam o monitor de função respiratória. Em um grupo isso era cego, eles não tinham acesso a essa monitorização, em outro não.
e ele não encontrou diferença, mas nas principais medidas de resultado, houve menos hemorragia intraventricular no grupo que não era cegado, ou seja, no grupo que tinha acesso a essa informação. Embora o próprio estudo deixe claro que isso possa ser um achado casual. Então, o que a gente entende desses resultados tão conflitantes, um estudo mostra que é positivo, outro mostra que é negativo, é que a gente precisa de mais avaliações aprofundadas a respeito de se essa tecnologia seria, de fato, interessante para a sala de parto. A segunda tecnologia que eles citam é essa tomografia de impedância elétrica. Ela trata de uma imagem funcional, segura, não invasiva e não irradiante. E de forma simplificada, a ideia dela é determinar a aeração pulmonar em tempo real, durante respirações espontâneas ou assistidas. Igual eu coloquei na imagem, são colocados eletrodos ao redor do tórax, e aí alguns ficam responsáveis por alternar algumas correntes e outros ficam responsáveis por medir a condutividade. E a condutividade do pulmão é diferente da dos tecidos, dessa forma eles trazem essa informação de aeração pulmonar. Ela tem sido muito utilizada para avaliar alterações pulmonares no nascimento, pós-surfactante, para avaliar estratégias de ventilação, a melhor estratégia, a estratégia ideal para aquela situação, para avaliar extubação, posição corporal, pneumotórax, e já tem sido usada no ambiente de UTI neonatal, mas o que o artigo traz muitas vezes a gente tem um avanço na UTI neonatal que nem sempre é possível de ser utilizado na sala de parto, e é isso que o estudo quer avaliar. Se isso vai realmente conseguir, pela praticidade da sala de parto, pela movimentação da sala de parto, se a gente conseguiria aplicar isso, esse tipo de tecnologia. E também a conclusão dele é que a gente precisa de mais estudos, especialmente para a utilização em prematuros, que ainda não temos resultados. A próxima tecnologia é a videolaringoscopia. É fato que a videolaringoscopia, nos estudos que eles acharam, pode trazer uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa e, portanto, encurtar os períodos hipóxicos. A videolaringoscopia pode ser usada com bebês de todos os pesos, inclusive pesos em torno de 500 gramas. Esse estudo, que eu cito o nome aqui, demonstraram que principais razões para falha de tentativa de intubação mal sucedida, na falha da tentativa de intubação, é a intubação esofágica e a falha no reconhecimento dos pontos anatômicos. Então, nisso, a videolaringo poderia ajudar muito no treinamento, no auxílio, na comunicação de alguém mais experiente com quem está intubando, porque você pode visualizar as estruturas anatômicas e explicando, para elas. Então, poderia tanto ajudar na parte de ensino quanto na parte prática. E a aplicação no cenário na sala de parto precisa ainda de uma avaliação mais robusta para ver se também se traduz naquele ambiente em menores tentativas de intubação. Parecido com a última coisa que eu falei. Tem uma validação em pesquisa, tem uma validação em ambientes fora da sala de parto, mas isso ainda precisa ser traduzido para dentro da sala de parto. A próxima tecnologia, que é bem interessante, é a realidade aumentada. A realidade aumentada é basicamente produzir hologramas no ambiente físico. Isso pode melhorar a experiência de treinamento e também reduzir o número de erros durante procedimentos reais. Esse estudo DIAS, eles desenvolveram e estudaram o uso da videolaringoscopia, que foi a última tecnologia que eu falei, com a realidade aumentada. E eles viram que esse estudo foi realizado com enfermeiras neonatologistas que tinham pouquíssima experiência com a intubação, e eles viram que mais que dobraram as taxas de sucesso de intubação, evitaram intubações esofágicas e reduziram significativamente o tempo de intubação. Além disso, a realidade aumentada também pode ser usada para suporte em tempo real, isso achei interessantíssimo. Como você pode ter um especialista remoto que, através desse tipo de óculos, tem acesso como se ele estivesse sendo o protagonista daquele ambiente, tendo acesso àquela visão. Então, ele pode fornecer estruturas visuais, instruções visuais remotamente, isso é muito interessante. Uma outra tecnologia que eles comentam é o apoio à decisão clínica. O apoio à decisão clínica seria por meio de softwares controlados por computadores, que, aos poucos, tendo acesso a um amplo banco de dados, poderiam ajudar em sugerir recomendações e avaliações específicas para um paciente e auxiliar na tomada de decisões complexas. Durante a reanimação em recém-nascidos simuladas, uma ferramenta de apoio à decisão forneceu avisos visuais e auditivos
e reduziu o erro de desvios dos algoritmos, porque sala de parto tende a ser um passo a passo, né? Então, eles conseguiram utilizar esses softwares com bancos de dados associados a dados dos pacientes e emitir sinais visuais, sinais de alerta e auxiliar na condução das reanimações. Gravação de vídeo. A gravação das reanimações das reanimações em sala de parto já acontecem em alguns centros e elas ajudam em treinamentos, em pesquisa, inclusive em auditorias, especialmente porque em reanimações complexas, você documentar com precisão o que aconteceu na sala de parto pode ser desafiador. E aí, eles já concluíram que o uso retrospectivo da gravação de vídeo se demonstrou útil. O que eles querem saber agora é se a visualização ao vivo tem utilidade e se ela pode ajudar no suporte do cuidado com aquele paciente. E isso precisa de mais estudos e mais pesquisas. A telemedicina e a consultoria remota. Isso seria uma possibilidade de ter acesso a conhecimentos especializados, inclusive reduzir transferências, reduzir custos. Na sala de parto, a telemedicina tem o potencial de apoiar, inclusive, partos de alto risco em centros que não são terciários. E não deu tempo, por exemplo, de você transferir aquela pessoa, aquela mãe, aquele bebê intraútero. Os estudos retrospectivos mostraram que tinha uma maior qualidade da reanimação neonatal em hospitais comunitários. Aí, hospitais comunitários são esses hospitais que não eram terciários e utilizaram-se da consultoria remota para conduzir o caso na sala de parto. Vários estudos de simulação de reanimação neonatal por telemedicina foram realizados, mas nem todos mostraram benefícios. Os benefícios ainda são controversos. Isso muito porque tem a questão da sala de parto ser um ambiente de tensão, de muita agilidade. Então, essas tecnologias têm que ser encaixadas de uma maneira muito adequada para não gerar mais uma distração para o profissional que está trabalhando na sala de parto. Rastreamento ocular. Essa é uma tecnologia muito interessante, que o que ela vai fazer é analisar a atenção visual do profissional da saúde ali, o profissional que, por exemplo, está conduzindo a reanimação. Com isso, eles conseguem ter informações preciosas sobre a consciência que aquele profissional tinha naquele cenário e como foi a tomada de decisão dele. Então, elas podem, inclusive, juntar o rastreamento ocular com dados que aconteceram ali, como frequência cardíaca, saturação, e desenhar um panorama completo. Então, nessa foto, a gente consegue observar que é como se ela mostrasse para onde mais ficou mais focada a atenção do profissional. Então, a gente vê que ele ficou olhando bastante para o tórax, olhou também para o equipamento, olhou para onde estava o saturímetro acoplado. Então, juntando essa informação sobre a análise visual, mais alguns dados, a gente pode melhorar as áreas de educação, e inclusive avaliar o impacto de novas tecnologias. Por que eles citam isso? Teve um estudo que fez esse eye tracking aqui, e com aquele monitor de função respiratória, aquele primeiro que eu comentei. E eles viram que os profissionais, às vezes, perderam tempo olhando demais o monitor, se distraíram com uma nova tecnologia. Então, essa ideia é de que, às vezes, o impacto de novas tecnologias possam tirar a atenção do profissional, a criança, então a gente tem que pesar isso. A inteligência artificial, igual a gente já tinha comentado mais cedo, que os parâmetros, né, os algoritmos de reanimação neonatal são diretrizes geralmente internacionais e que permitem uma abordagem estruturada. Então, talvez isso seja um bom campo para a inteligência artificial atuar. Por exemplo, quando eu citei que uma das tecnologias era a gravação de vídeos, se a gente grava um vídeo e a gente começa a fazer isso em larga escala, quem vai conseguir analisar esses vídeos, transformar isso em dados? Isso é complexo, é pesado. Então, talvez a gente possa associar a gravação de vídeo com a inteligência artificial de forma a acelerar esse tipo de tecnologia. E aí, inclusive, chegar no nível de dar um feedback em tempo real do progresso da reanimação, por exemplo. Então, aqui nessa imagem, eu não consegui entendê-la completamente, mas o que eu entendi é que a gente teve uma gravação de vídeo associada com inteligência artificial. Aqui a gente estava gravando a reanimação neonatal. Nessa segunda imagem, o computador analisa a imagem e aí nessa terceira imagem, ele transforma essa imagem aos poucos, porque tende a ser imagens padrão
Sempre você vai levar uma máscara, por exemplo, na boca, ele consegue ir reconhecendo alguns setores de compatibilidade que sempre se repetem e transforma isso numa espécie de código de barras que ele vai conseguir transformar em análise de dados no futuro. Então, achei super interessante. E por último, acredito que a última é a monitorização sem contato. Vários grupos analisaram o monitoramento sem contato, inclusive usando vídeo e a espécie de radares. Eu não achei uma melhor tradução para esse radar, mas usavam às vezes ondas de rádio, outros tipos de ondas, na unidade neonatal, não na sala de parto. E os resultados foram mistos. Para a experiência na unidade neonatal, eles acham que isso pode reduzir o número de sensores, reduzir o número de telas e reduzir a sobrecarga cognitiva para a equipe, de ter que ficar pensando se, conectou, a curva tá boa, olha para o monitor, olha para outro monitor, tenta outro monitor, que isso poderia reduzir a sobrecarga cognitiva e inclusive melhorar o contato pele a pele, porque muitas vezes a gente não deixa que o bebê fique no colo da mãe, porque ele está monitorizado, tem que ficar monitorizado, então isso poderia ajudar, mas lembrando que ainda é algo bem desafiador. E em relação às opiniões das tecnologias, essa tabelinha, na primeira, aqui do lado de fora da tabela, ele citou todas essas tecnologias que a gente comentou, e aqui ele analisou a importância que os pesquisadores deram para isso. As 3 mais importantes foram a análise por vídeos, a segunda mais importante foi aquela tomografia que falava sobre a aeração pulmonar, e a terceira e quarta, que a gente pode juntar em uma só, seria a monitorização sem contato, que eles consideraram mais importantes. As próximas que eles consideraram ou com alguma importância ou não importantes, eu vou falar de forma resumida nesse próximo slide. A primeira foram sistemas mais novos, que utilizaram algoritmos de software, como por exemplo uma titulação automática da quantidade de oxigênio para a criança, ou inteligência artificial. E eles consideraram como importante, com alguma importância, mas talvez porque precise de mais dados para que isso se torne algo viável na nossa realidade, porque a inteligência artificial é baseada nisso, esses sistemas, em alimentar bancos de dados. Essa NIRS, eu não sei a tradução dela perfeitamente, mas é uma espectroscopia por infravermelho que acontece perto do bebê. E basicamente a ideia é fazer uma avaliação da oxigenação cerebral. O papel dela ainda é incerto dentro da unidade neonatal e por isso ela ainda é incerta mais ainda na aplicação na sala de parto, mas é uma promessa significativa. Talvez por tantas incertezas eles julgaram como não tão importante. E por último, que eles consideraram em último lugar de relevância, foram os sistemas extrauterinos. E aí o artigo aborda que talvez eles julguem menos importante porque seja uma abordagem extremamente futurista dos cuidados com o recém-nascido, que seria a ideia de reproduzir o ambiente uterino e minimizar ao máximo os efeitos da prematuridade extrema com sistemas avançados para isso. Concluindo, ao introduzir qualquer novo equipamento no cenário de reanimação na sala de parto, a gente tem que pensar no tempo e os benefícios precisam ser extremamente claros. Além disso, o aumento das modalidades de monitoramento podem gerar sobrecarga e afetar o desempenho, que foi o que a gente comentou. Pode distrair o profissional, pode aumentar a sobrecarga. Por outro lado, as tecnologias mostram sim promessas para aumentar a segurança e a melhoria dos resultados. E não apenas impactam o cuidado individual com aquele bebezinho, mas também, como a gente viu em várias tecnologias, ajuda a melhorar o treinamento, permite o trabalho colaborativo entre centros de especialidades, entre centros de cuidado com o recém-nascido, então é muito interessante. Por fim, o artigo termina citando que a gente deveria intensificar os esforços para entregar novas tecnologias inovadoras, melhorar os cuidados na sala de parto durante os primeiros minutos, que são dourados de vida, e visar minimizar as morbidades que podem permanecer com os bebês, a gente sabe, pelo resto das suas vidas. Obrigada!